Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 14. Estudos Bíblicos. Enquanto sua família passava por dificuldades em Frankfurt, Franz pegara malária. Após meses doente, ele vagarosamente começou a se recuperar. Certo dia, deram-lhe o recado que deveria ir falar com o capitão. Como de costume, Franz o saudou com a mão na frente da sua cabeça. Gostaria de me ver? Hassel, você esteve doente e não teve dispensa já faz muito tempo. Você tem direito a uma licença. Se sair agora, estará em casa para o Natal. Esteja de volta em 3 semanas. Boa sorte, boa viagem. Milkus esticou o braço e Franz o cumprimentou agradecido. É possível? Pensou Franz. Será que consigo chegar em casa para o Natal? Encontrarei a minha família? Será que ainda tenho uma casa? Ele arrumou suas coisas às pressas, enchendo a mochila com latas de óleo, pão, manteiga, enlatados e queijo que havia conseguido com os camponeses. E partiu. Nenhum plano para a viagem poderia ser feito. Os trens iam onde os trilhos não estavam danificados, e isso mudava de dia para dia. Tomou um trem de carga e foi em direção à Polônia. Finalmente chegou à fronteira de Brest-Litovsk. Ali tomou um trem que o levaria para o oeste, através da Polônia até a Alemanha. Tão logo Franz achou um lugar e o trem começou a viajar. Um tumulto começou do lado de fora. Apitos soaram. Homens da SS começaram a correr pela plataforma, gritando para que o maquinista parasse. O que está acontecendo? Perguntou Franz ao soldado. Ele esqueceu de colocar um vagão vazio na frente da máquina. Franz olhou confuso. Por que precisamos de um vagão vazio? Por onde você tem andado? Não sabe que os guerrilheiros poloneses colocam explosivo nos trilhos? Se passar por um desses lugares, somente o vagão vazio vai explodir, e não o trem inteiro. Não, Franz não sabia daquilo. No Cáucaso, a relação entre o exército alemão e os civis era amistosa e cordial. Não havia sabotagem. A jornada continuou. Algumas vezes o trem tinha que tomar um desvio, porque os trilhos eram danificados. Outras vezes permanecia em um desvio por horas, enquanto bombas eram despejadas. Depois de tudo isso, exatamente na manhã de Natal, eles chegaram seguros em Frankfurt. Quão terrível era a aparência da cidade. As bombas haviam destruído quase metade dela. As ruas estavam cobertas de pedregulho e cinzas. Franz apressou-se enquanto imaginava o que encontraria. À distância, já podia avistar os prédios de apartamentos. Ainda estavam em pé. Ao se aproximar da porta, Helene abriu e atirou-se em seus braços. Ela o havia reconhecido pelo seu modo de andar. Crianças, crianças, venham rapidamente. Papai está de volta. Que Natal tiveram! Com a comida que Franz levara, Helene preparou um banquete. Eles não tinham notícia um do outro por muitos meses. E agora estavam todos juntos novamente sãos e salvos. Havia muito para compartilhar. À noite, cansados e felizes, realizaram um culto de louvor e ação de graças. No dia seguinte, Franz foi visitar membros da igreja. Quando saiu, ele advertiu as crianças que não tocassem suas coisas, mas a tentação era muito grande para Gerd. Ele entrou no quarto e explorou o equipamento do seu pai. Colocou o cap de Franz, o coldre e saiu andando, fingindo ser um grande e poderoso soldado. De repente, seu pai estava em pé na sua frente e o seu rosto ficou branco como giz. Fechou a porta e volveu-se para o menino. Gerd, o que você está fazendo? Eu não lhe farei para não tocar nas minhas coisas? Papai, eu somente não estraguei nada, eu juro. Gerd, venha cá. Você descobriu uma coisa que ninguém mais no mundo sabe.
Você notou que eu tenho um pedaço de madeira no meu coldre em vez de revólver? Eu carrego isso para que Satanás não possa me tentar a matar alguém e assim transgredir os mandamentos de Deus. Mas é uma traição e crime ser um soldado e não carregar uma arma. Se alguém descobrir, me matarão. E você não terá mais um papai. Você precisa me prometer que não vai contar isso para ninguém. Com medo e soluçando, Gerd gaguejou. Prometo, papai, eu não sabia. Não quero que matem você. Não contarei para ninguém. Então vá brincar e esqueça o que viu aqui. O pequeno Gerd sentiu o peso de carregar tamanha responsabilidade. Naturalmente, ele nunca entregaria o seu papai. Contudo, era uma oportunidade perfeita para provar a sua importância para o irmão e a irmã, que tinham mais idade. Não podia deixar a chance escapar. Quando os encontrou, cantarolou: eu sei de uma coisa que vocês não sabem, um grande segredo entre papai e eu, e ninguém além de nós dois pode saber. E se eu contar, ele será morto. Com aquela provocação, ele deixou os outros dois morrendo de curiosidade e furiosos porque não sabiam o segredo. Quando Gerd decidiu dar mais uma olhada na pistola de madeira, encontrou o quarto trancado. Logo a visita chegou ao fim e Franz teve que voltar para a Rússia. As condições de viagem naquela época estavam tão ruins que ele levou 3 meses para juntar-se novamente à sua unidade. No caminho ele encontrou 2 velhos amigos, Will e Cal. Em um momento, durante aquela jornada de 3 meses, os homens encontraram um rádio grande. Mesmo sabendo que se fossem apanhados ouvindo estações inimigas seriam punidos, procuraram notícias da guerra. A BBC de Londres falava dos avanços russos e derrotas alemãs, enquanto a estação alemã transmitia discursos vibrantes por Goebbels, afirmando que a Alemanha estava mobilizando 50 novas divisões no país e estava pronta para lançar uma ofensiva total, que seria o começo da vitória final. Franz e seus amigos se olharam e vagarosamente balançaram a cabeça. Que absurdo! Cal cochichou. Onde é que a Alemanha vai encontrar gente suficiente para formar 50 novas divisões? Finalmente chegaram a Dizhgov, na Crimeia. Caminhando pela rua, Willy repentinamente apontou para o outro lado. Não acredito! Falou ele em voz alta. Olha quem está ali! Os outros viraram a cabeça e viram o tenente mal-humorado, Gutschok, caminhando e determinado. Os 3 atravessaram a rua, bateram continência e se apresentaram para receber as ordens. O tenente, que tinha chegado aquele dia para uma consulta com o dentista do exército, relutantemente os convidou para ficar em seu quarto aquela noite. A Companhia 699 estava em Simferopol a 1 dia de distância e teriam que esperar até o dia seguinte para chegar até lá. Quando chegaram ao aposento do tenente, encontraram uma cama de solteiro. Naturalmente, o oficial tinha o direito de usá-la, enquanto os outros deitariam no chão. Meia hora depois, Gutschok pulou da cama xingando. Qual o problema, tenente? Eu não aguento isso. A cama está infestada de percevejos que estão me comendo vivo. Quando os homens acenderam a luz, centenas de percevejos subiram pelas paredes e desapareceram, enquanto o tenente azarado coçava as feridas que haviam sobrado no seu corpo. E ele foi se juntar aos outros no chão, onde não haviam sido incomodados. No dia seguinte, Franz, Will e Cal se reuniram à Companhia 699, dos pioneiros na Crimeia. Franz encontrou seu escritório intacto e até mesmo o restante dos seus pertences particulares, e voltou ao antigo dever. Numa quarta-feira quente, Franz sentou-se no banco de madeira do lado de fora do seu aposento. Havia acabado de almoçar e estava aproveitando alguns minutos ao sol. Como era o seu hábito quando tinha uma folga, ele estava lendo a Bíblia. Naquele momento, o tenente Gutschok passou. A imagem de Franz fez os seus pelos ficarem eriçados.
Eu vejo que você está lendo o livro de contos judeus novamente. Eu não posso entender como uma pessoa iluminada pode ler esse lixo. Você não é nada mais do que um judeu e um comunista disfarçado. Se eu pudesse fazer como quero, você seria liquidado como eles. Neste exato momento, Franz lembrou daquele mesmo texto de Amós. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Ele deixou o insulto sem resposta. O silêncio de Franz enfureceu Gottschalk ainda mais, e as veias do seu pescoço saltavam como cordas. Estou de olho em você. Um dia você vai escorregar, e então eu destruirei. Poucos dias depois, o capitão Milks entrou no escritório e fechou a porta. Então, Rácio, disse ele, você conhece muito bem a Bíblia, não é? Eu sei algumas coisas, Franz respondeu cuidadosamente. Traga sua Bíblia para o meu aposento, amanhã de manhã às 8 horas. Eu tenho algumas perguntas para você. Sim, senhor, disse Franz. O que ele quer? Ele ficou imaginando. Qual será a armadilha dessa vez? Pontualmente na manhã seguinte, Franz entrou no quarto do capitão. Para sua surpresa, o sargento Eric e o tenente Gottschalk estavam presentes também. Milks apontou a cadeira vazia à mesa para Franz. Sem demora, o capitão perguntou. Em algum lugar, a Bíblia menciona sobre ser punida até a 3ª e 4ª gerações. O que ela quer dizer? Isso é parte dos 10 mandamentos. Franz abriu a Bíblia em Êxodo 20 e leu para eles. Lembro da minha infância. A Bíblia fala sobre um lago de fogo. Sim, isso está em Apocalipse 20, onde fala sobre o julgamento final. Franz encontrou a passagem e explicou o significado. Por fim, o capitão ergueu as sobrancelhas em admiração. Então você conhece a Bíblia de capa a capa? Franz piscou os olhos. Segurou a Bíblia entre o polegar e o indicador e a ergueu. Conheço melhor a parte de fora, disse ele. É de couro preto. E também conheço um pouco a parte de dentro. Ele observou ao redor e, já que ninguém falou nada, decidiu tomar a iniciativa. Capitão Milks, começou ele. Pelo que sei, como se viu, o senhor é um professor de história. Está certo. Queria saber se eu poderia me ajudar. O capitão inclinou a cabeça de forma cortês. Eu farei o meu melhor. A Bíblia contém algumas profecias com conteúdo histórico, que foram escritas por volta de 600 anos antes de Cristo, disse Franz. E eu sempre quis confirmá-las com um especialista na área. Eu posso então apresentá-las ao senhor e o senhor me dá sua opinião sobre a precisão dos fatos? Lisonjeado, o capitão respondeu, seria um prazer, continue. Franz tirou o cartão postal gasto que carregava em sua carteira desde 1921, quando fora batizado, como converso do catolicismo. Na frente do cartão estava uma figura da estátua descrita em Daniel 2, e no verso, Franz havia cuidadosamente datilografado as datas e eventos correspondentes a cada parte da estátua. Então ele começou a ler o capítulo 2 de Daniel, verso por verso, explicando sobre o Império Babilônio, o Medo-Persa, grego e romano. Após 3 horas e meia, ele voltou-se para o capitão. Tudo o que eu falei está certo? Perguntou. Como disse, eu não sou um especialista em história. Eu ficaria agradecido se pudesse me apontar os erros. Não, respondeu o oficial admirado, não há erros. Tudo está correto. Ele olhou para o sargento e para o tenente e voltou-se para Franz. Rácio, eu nunca vi nada tão maravilhoso em toda a minha vida. O senhor então vê como a Bíblia precisa? Franz fez uma pausa proposital. E o senhor consegue imaginar que ainda existem indivíduos no Terceiro Reich que dizem que as pessoas que lêem a Bíblia são judeus disfarçados e comunistas? E que deveriam ser liquidados? As sobrancelhas do capitão abaixaram-se em uma expressão confusa. O quê? Tem gente que diz isso? Sim, senhor capitão. Franz permaneceu por um momento observando as orelhas de Peter Gottschalk. Elas tornaram-se vermelhas e o tenente parecia não saber para onde olhar, de tão embaraçado.
Bem, Franz, o capitão Micos disse, vamos voltar ao livro. Você ainda não terminou. Fomos até as pernas de ferro que representam Roma. E os pés, o que eles representam? Franz explicou, os 10 dedos representando as 10 nações da Europa moderna. Descreveu as características do ferro e barro que tornavam possível essas duas substâncias se misturarem. Com aquilo terminou o estudo bíblico. O capitão ficou quieto por um momento. Bem, finalmente perguntou, o que isso quer dizer? Senhor capitão, a única conclusão a que um estudante da Bíblia pode chegar é que o Führer não vencerá essa guerra. Não será possível para ele unir a Europa sob uma liderança e estabelecer o seu terceiro Reich para durar 1000 anos. Ele olhou seriamente para o capitão. Senhor, as predições da Bíblia têm sido provadas corretas, vez após vez. E se também essas estiverem corretas, significa que estamos lutando uma guerra perdida. Silêncio mortal. Por fim, o capitão olhou para o relógio. É 12:00. Precisamos nos apressar ou não teremos o que comer. O tempo voou. Ele se levantou e os outros respeitosamente ficaram em pé. Hassel. Sim, senhor capitão. Posso tomar emprestada sua Bíblia por alguns dias? Certamente, senhor. Eu tenho uma outra no meu quarto. Deixe-me somente tirar minhas anotações. Pode ficar com ela o quanto quiser. Confusos, os homens deixaram os aposentos do capitão. O tenente Goodschalk evitou olhar nos olhos de Franz. Uma semana depois, o capitão devolveu a Bíblia. Hassel, eu apreciei o que você compartilhou comigo. Ele olhou ao redor e abaixou a voz. De agora em diante, não operaremos 1/3 dos veículos motorizados. As porções de gasolina que economizarmos, eu quero que você armazene em barris e latões para que quando o fim vier, nós tenhamos combustível suficiente para voltar para casa. Sim, senhor. Lembre-se, Hassel, isso deve ficar só entre mim e você.